Chegou a hora de saber as novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite você, telespectador do Itararé Notícias. Olha, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, que é o relator das ações vinculadas à Operação Calvário na Paraíba, fez hoje a liberação dos salários de 5 dos envolvidos nessa operação. Ele disse que acolheu os argumentos dos advogados de defesa no sentido de assegurar o provimento das despesas cotidianas desses envolvidos. Entre os que tiveram a liberação acertada, autorizada a partir de hoje, estão as deputadas estaduais Aparecida Ramos, a Cida Ramos, e Estela Isabel Bezerra, ambas do PSB, bem como ex-secretárias do governo Ricardo Coutinho. Casos de Márcia Lucena, que foi secretária de Educação, atual prefeito do município do Conde, e também Cláudia Veras, que atuou como secretária de Saúde na gestão Ricardo Coutinho. Por falar em Ricardo Coutinho, entrou em pauta ontem no Tribunal Superior Eleitoral mais um dos recursos relacionados à campanha de 2014 para governador aqui na Paraíba. Mesmo assim, a apreciação foi suspensa devido a uma solicitação do ministro relator, Og Fernandes. É que a sessão do TSE já estava avançando para o final da noite e ele disse que tem um voto bastante prolongado, que não seria conveniente fazer a leitura na sessão de ontem do TSE. De qualquer forma, não há previsão para a conclusão desse recurso, até porque o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso avisou durante a sessão que um outro ministro da Corte já havia sinalizado que pretende pedir vista do caso logo após o voto do relator, ministro Og Fernandes. E só para lembrar ao telespectador, ainda existem 4 recursos relacionados à campanha para o governador de 2014 na Paraíba, quando disputaram Ricardo Coutinho e Cássio Cunha Lima, pendentes de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, de forma virtual, de forma remota, a Assembleia Legislativa votou e aprovou em segundo turno a reforma da Previdência que vai atingir os servidores estaduais aqui na Paraíba. Houve muita mobilização das entidades ligadas ao funcionalismo estadual, caso, por exemplo, do Sintep, mas acabou sendo confirmada a aprovação da reforma da Previdência. O líder do governo na Casa de Deputados Pessoa, na Assembleia, Ricardo Barbosa, pontuou uma vez mais que ao longo dos últimos 12 meses, o governo do estado teve que injetar 1 bilhão e 600 milhões de reais para poder fechar as contas da PBPrev. E um efeito imediato dessa aprovação de hoje é que o PSOL, partido que integra o Fórum Pró-Campina, e há poucos dias anunciou apoio à pré-candidatura do deputado Inácio Falcão, do PCdoB, à Prefeitura de Campina Grande, informa que vai reavaliar esse posicionamento em face do voto de Inácio Falcão favorável à reforma da Previdência Estadual. Acompanhe o que disse o presidente do PSOL, Olímpio Rocha, sobre essa zerada no apoio ao candidato do PCdoB. Desde o início que nós temos construído, desde meados de 2019, o Fórum Pró-Campina, como é sabido pela população local, como é sabido pela imprensa local. Esse é um agrupamento de 6 partidos de centro-esquerda que tem buscado se reunir em torno da construção de um programa de governo que será assinado por qualquer das candidaturas que emerja desse fórum, né? Que seja um programa de fato inclusivo, que seja um programa de fato de respeito aos direitos humanos, que seja um programa contrário à extrema-direita e ao fascismo que se encontram hoje no poder central do nosso país e que infelizmente são apoiados pela situação local em Campina Grande, pelo prefeito Romero e por seus aliados.
Nesse sentido, entendendo pela necessidade de estarmos dentro de uma frente ampla democrática, com candidatura que de fato tem a possibilidade de disputar o poder, com candidatura que de fato consiga disputar a liderança das eleições, nós entendemos por maioria apoiar a candidatura de Inácio Falcão, nós entendemos por maioria apoiar a candidatura do PCdoB, mas desde o início colocamos condições muito claras, condições essas previstas na nossa resolução, né, que também foi divulgada, que também foi colocada junto à imprensa local, né. Essas condições iam desde a participação ativa do PSOL no processo de coordenação da campanha, a manutenção do programa. E aí o voto do deputado Inácio pela reforma da Previdência, de certa forma, zera o jogo, porque é um voto que vai de encontro, a nossa resolução é um voto que vai de encontro à orientação estadual e à orientação nacional. Um voto legítimo, obviamente que só ele melhor pode explicar, mas que, como eu disse, zera o jogo, de maneira que nós teremos agora novas reuniões do Diretório Municipal para que nós saibamos como iremos nos posicionar. Se marcharemos sozinhos, se nos aliaremos a outro partido do Fórum Pro Campina que cumpra as condições por nós estabelecidas, ou se, eventualmente, estaremos fora do processo eleitoral nesse primeiro turno. Dois destaques nacionais. O primeiro deles é que tudo indica que será aprovada a concessão de mais uma parcela do auxílio emergencial no mesmo valor que tem sido pago ao longo dos últimos meses, ou seja, R$ 600. Já sinalização da maioria dos líderes no Congresso Nacional para referendar mais uma parcela de R$ 600 do auxílio emergencial para ser pago em setembro. E o governo está sinalizando que deverá prorrogar por mais 2 meses, pelo menos, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, isso no âmbito da iniciativa privada, como também a redução parcial da jornada de trabalho, igualmente por mais 60 dias. Ou seja, 2 indicativos de que a retomada da economia não acontece na intensidade desejada ou não atinge de forma linear os vários segmentos econômicos nacionais. Boa noite para você e até amanhã.